Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo ou apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Hoje eu peço um pouquinho de desculpa pela minha boca, minha hemiplegia está um pouco mais atacada por causa dessa viração de tempo e eu também estou um pouco gripado. Então, mas tá, já estou bem melhor da gripe e vamos começar. Então, eu quero falar, como eu sempre falo aqui no meu canal, sobre o Evangelho da Graça, que é por meio da fé. Essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Mas hoje, em especial, eu queria trazer a parte que tenho visto bastante que as pessoas estão fazendo, que é se intrometer, um cristão verdadeiro que se intromete em coisas dessa vida, dessa terra. Ou seja, ao qual a gente tem que saber que nós não estamos aqui nessa vida para fincar nossa âncora aqui, para estabelecer a nossa vida aqui. Claro que enquanto que o Senhor não volta, enquanto Ele permitir, nós vamos levar uma vida, como a palavra de Deus fala, sossegada e tranquila, e pregando o evangelho dele, falando do amor dele para conosco. Mas eu tenho visto muito, e a maioria das vezes são cristãos. Alguns eu creio que sejam cristãos até verdadeiros, genuínos, não dá para saber, o Senhor conhece os seus, mas todo aquele que professa o nome do Senhor, ele deve entender que a palavra de Deus, ela que manda nas nossas vidas. É a palavra de Deus que dita nas nossas vidas. A palavra de Deus, se um cristão, alguém que realmente crê em Cristo Jesus, não só professa, que crê, não aceita que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, realmente essa pessoa está vivendo uma vida miserável. Mas vamos lá, porque se alguém que realmente tem desejo de servir ao Senhor, ele pode entender um pouco por essa palavra aqui. Eu trouxe aqui 1 Pedro, versículo 2, onde Pedro começa a exortar os irmãos no versículo 11 a como proceder aqui nessa terra com as autoridades. Entende? Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenham das concupiscências da carne e as quais combatem contra a alma. Então a gente não é daqui, a gente é forasteiro, é peregrino nesse mundo. E ele pega e fala para abstermos das concupiscências, das coisas dessa vida, das que atraem a nossa carne. Muitas vezes pessoas só que são coisas ilícitas, imorais, mas não, muitas vezes são coisas lícitas, imorais. Nós temos que saber que tudo nos é lícito, mas nem tudo nós devemos deixar-nos dominar, como Paulo mesmo fala nas suas cartas. Ele fala que ele não se deixará dominar por nenhuma delas. Ou seja, essas coisas que querem dominar a nossa carne, que a nossa carne quer fazer, nem sempre. Muitas vezes, um presidente ruim, a gente, não, tem que mudar, tem que fazer isso, aquilo. Mas a gente tem que entender que se ele está no poder, é porque Deus permitiu. Vamos ler aqui e continuar. Tendo o vosso conhecimento, tendo o vosso procedimento correto entre os gentis, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, aqui no versículo 12, fala para a gente dar um bom testemunho. A gente não está intrometido nesse mundo. Ou seja, o que a gente mais vê hoje é bancada política evangélica, coisa que não existe. A gente vê muito cristão
fazendo manifesto, trocando porrada, tiro, tomando tiro de borracha, spray de pimenta na cara, gás lacrimejante, sabe? São coisas, sabe, que não convém. Você, quando vê hoje, se você vê em jornal, o que mais vai ter vai ser cristão se intrometendo em coisas que dessa vida, dessa terra, em qual não é para se intrometer. 13, né? Sujeitando-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. Então, por amor do Senhor, se sujeite a toda autoridade. Quer polícia, quer guarda municipal, quer advogado, juiz, não importa, presidente, governador, o Senhor pede para a gente nos sujeitar. Ah, não, eu não aceito isso não. Então você está indo contra a palavra de Deus. Tipo, é o seu pai falando assim, ó, não vai a tal lugar. E você fala, eu vou sim. É isso que você está fazendo. Se um cristão ele entende que ele é filho de Deus, ele tem que entender que a palavra de Deus é a palavra do seu pai. Entende? Um bom filho ele vai falar, poxa, meu pai não quer que eu me intrometa nisso. Por mais que eu não queira, não concorde com isso, eu vou me sujeitar. Como a gente vai ver na explicação desse capítulo aqui. Quer os governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, eles são castigo para os malfeitores, para os incrédulos. E também para os cristãos que andam na desobediência. E, todavia, nós vemos aqui que castigo para os malfeitores. Entende? Ó. E para louvor dos que fazem o bem. E para louvor dos que fazem o bem. Então, eles são castigo para os malfeitores e são louvor para os que fazem o bem. Então, se algum cristão se intromete nessas coisas, infelizmente ele está fazendo mal. Porque a vontade do Pai não é essa para ele. Porque assim é a vontade de Deus. Porque assim é a vontade de quem? De Deus, do nosso Pai. Essa é a vontade dele. Que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Então, fazendo bem, nós possamos emudecer esses homens quando eles veem que os cristãos verdadeiramente não se envolvem com política, com briga direita e esquerda. Tanto faz. A gente não é disso daqui. A palavra já começa falando que a gente é peregrino, forasteiro. Como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia. Então aqui, como livre e não tendo a liberdade como capa da malícia. Então, todo o tempo a gente é livre, mas não deve tomar essa liberdade para poder tomar partido. A palavra de Deus fala que nenhum soldado que é alistado para a guerra se intrometa em coisas dessa vida. Entende? Não deve se embaraçar. Honrai. Desculpa. Mas como a servos de Deus. Então, não como capa da malícia, mas como servos de Deus. Então,
devemos obedecer a palavra, não fazendo as coisas do mundo, que é o mundo que se intromete em política. Por quê? A esperança dos incrédulos é o quê? Esse mundo. Eles têm que lutar mesmo por esse mundo. Eles precisam desse mundo, porque é a única esperança deles. Mas do cristão, não. Aqui. Amai aos irmãos, honrai a todos. Amai os irmãos, temei a Deus. Honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Então aqui ele está falando de servos, ou seja, de escravos. Para tu ver que a gente conta Paulo falando para Filemão, para ele soltar o escravo que tinha fugido, que ele encontrou com ele lá na cadeia. Leia Filemão que você vai entender. E aqui também, só que também serve para o quê? Alguém entender que se é um senhor, vamos botar assim, a gente não tem escravo hoje, se alguém é funcionário, ele deve trabalhar para o seu patrão como um bom trabalhador, sem fazer mal, mesmo que seu patrão seja mal, que a palavra de Deus já adverte. E assim também serve na política. Mesmo se o político for mal, o que a palavra de Deus fala é isso, que façamos o bem, oramos por ele. Vós, servos, sujeitai-vos como todo o temor a vossos senhores, não somente aos bons e modestos, mas também aos maus. O presidente é mau? Amém. Louvado seja Deus. O Senhor instituiu ele. E o Senhor pede para honrar ele, para respeitar ele. Um cristão não tem que falar mal de autoridade nenhuma. Porque isto é agradável. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza. Então, por causa da consciência para com Deus, suporte a tristeza, padecendo injustamente. Se nós temos que padecer injustamente, o Senhor pede que ele se alegra nisso. Ah, não, eu não vou. Tá bom, não padece. É conversa sua com seu pai. Se realmente você crê em Deus, crê realmente em Jesus Cristo como sendo o seu Salvador, por graça, como ele tendo morrido no seu lugar, então Deus é seu pai. Então você vai entrar numa briga muito triste, porque você vai estar brigando com seu pai. E uma briga contra um pai, sabe quem sai perdendo é o filho. Já perdeu, né? Por isso que a gente tem que entender que... Por isso que passamos por várias provações. Como a gente vai chegar ainda, a gente é corrigido todo momento, a gente passa pelo tribunal de Cristo. Pois que glória é essa se quando cometeis pecados sois por isso esbofeteado. Então, se nós fazemos pecado, nós somos esbofeteados, que glória é nisso? Nós merecemos. Sofreis com pois que glória é essa se quando cometeis pecados
e sois por isso esbofeteado, sofreis com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofrei com paciência. Isso é agradável a Deus. Então, se nós fazemos o bem e sofremos com paciência, isso é agradável a Deus, ao nosso Pai. Entende? Isso é agradável ao Pai. Se nós fazemos o mal e somos esbofeteados, como a gente tem visto muito nos jornais, passa muito, eu não tenho mais assistido jornal, mas eu leio os documentários que saem em jornal digital, né? E tá vendo, e o que mais acontece hoje em dia, você vê, vira e mexe, cristãos se envolvendo com brigas, e alguns são só da casa grande, né? São só professantes, mas outros são realmente cristãos e se deixam levar por essas coisas da terra, se deixam levar pelas suas próprias concupiscências, seus desejos de querer um país melhor, de querer um governo melhor, de querer uma alimentação melhor, de querer uma economia melhor. A gente não tem parte com isso, o cristão não tem. O cristão não é desse mundo. O cristão não espera nada dessa terra. Aqui, 21. Porque para isso fostes chamados. Para o quê? Para sofrer. Para sofrer, Vamos ver isso mais à frente. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós. Então Cristo também padeceu por nós. E nas mesmas pisadas de Cristo nós devemos andar nesse mundo. Deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ah, não, eu não aceito isso não. Eu não vou deixar esse governo fazer o que está fazendo, não. Não. Está brigando com seu pai. O pai está falando que é para você se sujeitar. É para você deixa na mão dele. É ele que toma conta de nós. Ele que nos guarda. Nós não temos que lutar contra o mundo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nossa luta é orando, somente isso. O cristão ele deve saber que a luta dele não é dessa terra. A luta dele passa longe daqui. Nesse mundo, ele só tem que fugir das confusões, fugir das armadilhas da carne. Nem falo as armadilhas de Satanás. Porquanto, se ele anda no espírito, Satanás é obrigado a fugir dele. Mas a carne dele, essa é a pior inimiga que tem com ele. Dorme com ele, acorda com ele, toma café da manhã com ele, banha, escova dente com ele. E se ele vacila um segundo, já começa mais pensamentos, já começa a querer fazer coisas para o seu interesse. Ah, não, mas, poxa, eu não mereço passar por isso. Esses pensamentos, daí não convém a um cristão. Nosso pensamento deve ser instituído, dirigido pela palavra de Deus e nada mais. Nossa mente deve estar totalmente incutida pela palavra de Deus. 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, o Senhor, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Imagina um cristão falando mal de uma autoridade, que é um presidente. Tá errado. Falando mal de um prefeito. Tá errado. Mal de um policial. Tá errado.
Todos que falarem mal de autoridade estão errados, sendo cristão ou incrédulo. Só cristão está muito mais errado ainda, por conta ele está desobedecendo uma ordem direta do seu pai. Primeiro, todos porque a legislação proíbe. E agora para o cristão é pior ainda, por quanto o pai dele está proibindo ele, porque é a palavra de Deus. Então, ele está desobedecendo a ordem do seu pai. Sendo injuriado, não injuriava. Você sabe que isso? O Senhor Jesus foi injuriado e ele não injuriava. Ele sofreu, padeceu calado, como cordeiro santo, mudo, como indo para o matadouro. E quando padecia, não ameaçava. Vão ameaçar para tirar impeachment, fazer isso, aquilo outro. Ele não ameaçava quando ameaçado. Estão te ameaçando? O governo ameaça você? E se sujeita a isso tudo. É o que o pai pede. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Então nós devemos entregar esses governos, tudo que acontece, é milícia, é tráfico, tudo na mão do Senhor. É Ele que julga justamente, não a gente. Nós só devemos o quê? Obedecer. Quer tributo? Paga tributo. Quer que cobre quem for. Tem que pagar tal taxa de tal coisa. Tem que abrir isso, aquilo, tem que pagar aquilo, tem que pagar juros disso, multa daquilo. Pague. É somente isso. Dessa vontade do seu pai. Não vontade do homem. Não precisa fazer isso, não. Eu vou mudar isso aqui. Esquece isso. Um cristão, ele não se fixa aqui nesse mundo. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então aqui nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele nos justificou. E agora nós já não vivemos para nós. Em 2 Coríntios 5 fala que se vivemos, para Cristo vivemos, porque o amor de Deus nos constrange. Entende? O amor de Cristo nos constrange. Cristo morreu por nós, para que nós possamos viver para Ele. Entende? Nós devemos viver para Cristo. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Nós éramos desgarrados, mas voltamos para o pastor e bispo da nossa alma, o qual é o Senhor Jesus. Nós vivemos para Ele, não vivemos mais para nós. Temos que entender isso. Isso foi 1 Pedro 2, né? Terminei aqui no versículo 25. Eu trouxe também Romanos 13, a partir do versículo 1, para dar mais uma reforçada, para vocês entenderem que não é só um lugar que está falando sobre estar sujeito às autoridades nesse mundo. Em todavia, nós temos que entender que estamos nesse mundo para isso, para padecer nesse mundo, do mesmo caráter que o Senhor Jesus padeceu.
toda alma esteja sujeita às autoridades, Romanos 13, a partir do versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Então, toda autoridade que existe foi ordenada pelo Pai. Entende? Eu estou falando nesse caráter porque eu estou querendo falar com cristãos genuínos, verdadeiros, que queiram obedecer a palavra do Pai. Não quero falar com professantes. Se a pessoa está achando que eu estou falando errado isso, faz favor, só dá meia volta, se retira e segue teu caminho. E eu estou realmente querendo falar para quem realmente quer fazer a vontade do Pai. Entende? Pois isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Ou seja, está resistindo à ordenança do Pai. Entenda isso. Quem resiste à ordenança de uma autoridade, está resistindo à autoridade do Pai. E os que resistem trarão sobre si os que calma aí. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ou seja, muitas vezes nós vemos por aí muito cristão que sendo esbofeteado, sendo preso, sofrendo a condenação. Porque um cristão verdadeiro, genuíno, que é filho de Deus, ele não perde a salvação. Nós sabemos disso, que a palavra mesmo fala. Somos salvos por graça, graça é o favor merecido. Não fizemos nada para receber a salvação. Somente o crer. E o crer não veio de nós, veio da fé. E a fé é dom de Deus. Então, não fizemos nada para receber a salvação. E não tem nada que possa fazer a gente perder a salvação. Alguém que perde a salvação é alguém que nunca teve. Lembre-se disso, sempre. Se alguém perdeu a salvação, não creio mais, é porque nunca creu. Deixa eu ver onde estamos aqui. 3. Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Então, os magistrados, ou seja, as autoridades, não são motivo de temor para nós que fazemos o bem. Mas se nós entrarmos em briga de querer mudar, a gente vai estar fazendo mal. Queres tu, pois não ter a autoridade, não temer. Não, queres tu, pois não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Faz o bem, obedeça à palavra do Pai, que a palavra é aqui, essa palavra lida. Faz o bem e trarás louvor dela. Se fizermos o bem, traremos louvor dela. Porquanto ela é ministro de Deus. Então, ela é ministra do Pai. Para teu bem. Olha só. Para o teu bem. Mas, se fizer o mal, teme, pois não traze de balde a espada. Entenda
que um policial não traz de balde uma arma. Um juiz, ele não traz de balde uma sentença que ele pode dar. Alguém ofender alguma justiça, ele vai sofrer, vai ser condenado. A palavra de Deus mesmo fala isso. Ah, não, o meu Senhor vai me livrar. Não vai. Porquanto Deus não... Ele está falando para você não fazer. Você quer fazer? Vai ser condenado sim. E muito bem condenado. Não é que você perca a salvação, não é que... Não, mas ele permite que você seja condenado sim, que você seja afligido por estar fazendo o mal. Porquanto se intrometendo em coisas dessa vida, dessa terra. Pelo que é necessário que lhe esteja sujeito ao sujeito, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. De novo, a mesma palavra de consciência a gente viu lá em 1 Pedro 2, e estamos vendo aqui em Romanos 13, que foi escrito por Paulo aqui lá por Pedro. E nós vemos que, qual consciência? Dos homens. Para que os homens falem, poxa, realmente, servo de Deus. Tá sofrendo. Poxa, sou um servo de Deus para poder aguentar, sofrer desse jeito. Porque realmente, para aguentar esse mundo, aguentar as aflições, sozinho não dá. Só mesmo descansando na palavra de Deus, sabendo que essa palavra que nos dá refúgio, essa palavra que está escrita aqui, não, eu estou sofrendo isso, mas eu sei que o meu Senhor, ele pede para mim fazer isso, para me sujeitar a tudo, eu suportar essas coisas. Entende? Versículo 6. Por esta razão, por esta razão, também pagais tributo, porque são ministro de Deus, para atender a isto mesmo. Então, primeiramente, tem muito cristão que não gosta de pagar, que tem que pagar, faz aquele famoso jeitinho brasileiro de sonegar imposto errado. Ah, não, mas agora estão querendo botar mais coisa, mais para pagar, no dinheiro não dá. Confia no teu Senhor. Somente isso. Descansa nele. Por mais que possa parecer que está insalubre, é Ele que nos dá o refúgio. É Ele que nos dá o socorro. É Ele que nos guarda. É Ele que nos alimenta. Entenda isso. A palavra de Deus fala o quê? Para nos atentarmos para as coisas do alto, de cima. Não nos atentarmos porque havemos de comer, porque havemos de vestir. Pois os gentis, ou seja, pois os mundanos já se preocupam por isso. Com isso. Nosso Pai sabe o que nós precisamos. Então nós devemos descansar na palavra. Entenda? Leu a palavra, fala para você se sujeitar, descansa nela, se sujeita. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, aqui o versículo 13, a gente parou no 7, né? No capítulo 13, a gente parou no 7. A gente vê claramente que devemos estar sujeitos a toda e qualquer autoridade. Eu trouxe também 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está chamando Timóteo para poder se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Então isso é o mais maravilhoso que um cristão pode receber, é esse convite de se fortificar onde? Na graça. E o que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite
transmitem-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Ou seja, nós ouvimos essa palavra, nós entendemos ela, por graça e misericórdia, Deus coloca ela no nosso coração, e nós devemos fazer isso, transmiti-la. Que errado um cristão estar se intrometendo com coisas da vida, falando das coisas do Senhor. A ocupação nesse mundo aqui nossa é falando do nosso Senhor, se fortificando na graça, dando glória a Ele, louvando a Ele, falando das maravilhas dEle. Todo tempo a alegria do cristão é saber que tem a salvação, se alegra em falar das maravilhas do seu Senhor e não das podridões desse mundo. Nada disso importa para ele. Tudo que acontece aqui é passageiro, é temporal, já vai acabar a qualquer minuto, ou pela morte de um cristão, porque a morte é uma aliada do cristão, por mais que não pareça, mas é. Um cristão, ele morreu de estar com o Senhor, e ele, enquanto em vida, ele deve estar sempre aguardando o seu Senhor, como a palavra de Deus fala. Versículo 3. Sofre comigo como bom soldado em Cristo Jesus. Então nós devemos sofrer, assim como Paulo, como Pedro, como Tiago. Ou seja, não se atentando para as coisas da terra. Devemos se fortificar na graça e sofrer. Somente isso. É estar firme em sabermos que nada nessa vida importa. Se nós tropeçarmos, vacilarmos, cairmos em pecado, sabemos que vamos ser corrigidos, podemos perder a nossa vida, mas não podemos perder jamais a alegria de saber que se morremos, estamos com nosso Senhor. Se vivemos, ausente dele no corpo, mas presente com ele em espírito. Essa é a vida de um cristão. Não se atentando para as coisas daqui dessa vida. Versículo 4, que é o chave que eu queria colocar aqui, né? Desde o começo comecei com esse versículo 4, acabei que virou essa. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Esse versículo de Timóteo 2, versículo 4, de 2 Timóteo 2, 4, fala justamente isso. Um cristão não deve se ocupar com coisas dessa terra. Esquerda, direita? Tanto faz, tanto fez. Não, mas se o Bolsonaro estivesse no poder, talvez ia ser pior. Mas agora vem o impeachment do Lula aí. Talvez vai ser pior. Não sei. Mas a gente tem que entender o quê? A esperança do crente, do cristão, não é nesse mundo. Não é. A palavra de Deus me fala. Não devemos nos atentar para as coisas dessa terra. Eu trouxe também Filipenses 3, a partir do versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores. E, olha só, entende? Meus irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tens em nós. Então, vamos nos atentar para quem tem um exemplo, está andando conforme a palavra de Deus. Não, mas ninguém cumpre a palavra de Deus. Se você acha isso, não, ninguém obedece o pai, então não vou obedecer meu pai também. Ninguém vai para a escola, por isso eu não vou para a escola. Não é assim que as crianças falavam? Mãe, ninguém faz isso. A sua mãe, seu pai fala o quê? Você não é todo mundo. É a mesma coisa, você não é todo mundo, pelo contrário, você não é do mundo. Entende? Obedeça seu pai. Porque muitos dos quais repetidas vezes vos disse, agora vos digo até chorando, que são
inimigos da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz de Cristo? O inimigo da cruz de Cristo é aquele que acrescenta obras à cruz de Cristo. Entende? É uma coisa triste. O apóstolo Paulo que ele já fala que ele já está falando até chorando. As pessoas querem se intrometer nas coisas dessa vida, falando que um cristão tem que ter vida próspera. Mentira, a palavra de Deus mostra bem claro que não é isso. Bênçãos materiais você vai encontrar para Israel. Não encontra bênçãos materiais para a igreja. Entenda isso. Esse período, esse tempo que nós estamos, é o período da igreja. É o momento de graça. Onde quer judeu ou quer gentil creu em Cristo Jesus como seu Salvador, é a igreja de Deus. Entende? Cujo fim é a perdição, cujo Deus com D minúsculo, cujo Deus é o ventre. Sabe que Deus é o ventre? Sabe o que é o ventre? É a sua vontade, concupiscências. Como eu falei no começo, tem muitos cristãos verdadeiros, mas sendo guiados pelo quê? Por falsos cristãos. Seguindo o quê? O seu estômago. Do mesmo jeito que a gente vê lá em João 6, que tinham judeus que procuravam o seu Jesus, chegavam, Rabi, onde estava? Que até agora não te encontramos? Aí ele, me buscais, mas não pelos sinais que vistes, mas pela comida que comeste e vos saciastes. Entende? Quando as pessoas querem os seus interesses e não fazer a vontade de Deus, elas são inimigas da cruz de Cristo. Elas não querem dizer que só graça salvar, não. Não, só crer, não. Tem que ter obra, tem que lutar pelo Brasil, tem que melhorar a situação. Um cristão, ele tem que entrar na batalha, ele tem que sofrer batalhando para esse Brasil. Foge disso. Isso é Satanás. A palavra de Deus fala o contrário. A palavra de Deus fala para a gente ser sujeito a toda autoridade. Me perdi aqui. Vou começar de novo, 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso. Então, cuja glória, eles assentam no quê? No que é vergonhoso. Os quais só cuidam das coisas terrenas. Os quais só cuidam das coisas terrenas. Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. Deus vai abrir a porta de emprego. Deus vai fazer isso. Deus vai mudar. Eu nem vou entrar em casa, carro, não, mas é isso. Deus vai te curar. Deus vai te dar uma família. Deus vai te dar uma varoa. Não é assim? Isso é tentar para as coisas dessa terra. Se uma pessoa casar, amém. Se não casar, amém também. Se uma pessoa tem filho, se não tem, amém também. Se eu aqui nessa terra for feliz, amém. Se eu não for, amém também. É isso que a palavra de Deus fala. Mas a nossa pátria está no céu. Mas a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformaram o corpo da nossa que transformará o corpo da nossa humilhação. Essa parte que é muito importante. Nós agora que somos salvos, os salvos, aguardamos essa transformação do nosso corpo. Leia sobre o arrebatamento, acho que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, não me engano, e 1 Tessalonicenses 4.
que fala sobre o arrebatamento é 1 Coríntios 15, onde fala sobre o arrebatamento, onde fala que a gente vai ser transformado. Lê a 2 Coríntios 5, onde também fala que nós aguardamos a absorção desse corpo aqui pelo corpo incorruptível. Assim como o Senhor Jesus é, também seremos a semelhança do corpo que Ele está. Teremos um corpo, não seremos fantasmas no céu. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então essa palavra fica bem clara, que nós aguardamos um corpo perfeito. O nosso espírito está pronto. Um espírito de um cristão que crê em Cristo Jesus está pronto. O que falta ainda é mudar essa nossa carne. Por isso nós temos pecados ainda. Por isso temos mais pensamentos ainda. Porque estamos ligados a essa carne ainda. Enquanto ou não morremos, ou o Senhor não vier, estaremos sujeitos a pecado. Todo o tempo. Todo o tempo. Entendam isso. Eu trouxe aqui também 1 Pedro, onde ele fala a partir do versículo 1, né? É 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então esse versículo 4 fala aqui sobre o Evangelho, fala que a nossa esperança, que como Jesus Cristo ressuscitou, nós devemos estar esperando. Todo o tempo é isso. Para uma herança incorruptível. Entende? Uma herança. Qual herança? A gente já tem. Que é a salvação, que é incorruptível. Incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós. Entende? Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Entende? A nossa esperança é essa. Nossa fé não pode murchar, não pode perder, é incorruptível. Uma vez que a pessoa creu, é incorruptível. Não se pode murchar. É imarcessível. Na qual exortas, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, olha, escuta essa palavra, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. É bênção. A bênção do cristão é assim, bênção, ser cristão. Saber que tem a salvação não perde de jeito nenhum. Mas falar que não passa a provação, que a vida de cristão aqui nesse mundo é mil maravilhas, isso é mentira. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, a justiça de Deus, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, e a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheiro
e cheio da glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Entendeu? Nós já temos a salvação. E agora só temos que aguardar. Somente. Um salvo, ele tem a salvação. Creu? Tem. E agora só devemos aguardar. Ou vamos pela morte, ou o Senhor Jesus voltando. É somente isso. Não, um cristão não aguarda as coisas dessa terra. Eu também separei 1 Pedro 4, onde deixa bem claro que nós vamos passar sim por várias provações, por várias tribulações, e não são coisas estranhas. Amados, não estranheis, a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Entende? Não estranha, é normal. Vou ler de novo. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e exulteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Entende? É glorioso. Sabemos que estamos passando por essas provações, por ruim que elas sejam para nossa carne. É ruim para a carne. Todo tempo somos perseguidos, passamos por aflições pelos da nossa família, pelos amigos. Faz parte. Não tem nada de estranho nisso. Muita gente acha que... E muitos preferem negar o nome de Cristo para não serem perseguidos. Ou seja, esses são os inimigos da cruz de Cristo. Porquanto, quando a gente confessa que é salvo somente pela graça e dá um bom testemunho, isso enlouquece os adversários. Entende? Versículo 15. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Aqui, no começo começa como malfeitor, né, como bandido e tal, mas entenda, olha o pedacinho do final aqui do versículo 15. Como que alguém se intromete em negócios alheios. A política não pertence ao cristão. Entende? Assim como não pertence a um cristão falar mal de nenhuma autoridade. Um cristão, ele vive para o seu Senhor. Ele vive para dar um bom testemunho. Se um cristão morre fazendo uma dessas coisas, sendo um ladrão, sendo um malfeitor, ele não perde a salvação, nem um pouquinho. Mas ele passa pelo tribunal de Cristo. E a correção pode ser causa desse tribunal. Muitas vezes nós passamos lá em 1 Coríntios 11, a gente vê que haviam muitos enfermos, fracos e muitos que já dormiam, que é um termo para falar que um cristão morreu. Ou seja, os cristãos estavam o quê? Dormindo na hora da ceia? Não é isso que está falando, não. Está falando de quê? De perder a vida. Por quê? Estavam tomando a ceia o quê? Indignamente. A salvação jamais. Porque a salvação
se obtém por graça, pelo crer. Então não se perde mais. Uma pessoa que realmente creu não perde salvação. Mas o tribunal de Cristo age na vida dela. A gente lembra daquele irmão lá de 1 Coríntios 5, que seja entregue a Satanás para destruição da carne, mas que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra em 1 Coríntios 3 que quem tem obra recebe galardão, e quem não tem obra perde a salvação? Não. Todavia, o tal é salvo pelo fogo. Fogo, já expliquei aqui no canal, que simboliza o quê? O juízo de Deus. E o que o juízo de Deus fala? Quem crê em Cristo não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Seu Jesus fala que a única maneira de ir a Ele é se o Pai conceder. E todo que vai a Ele, ou seja, que o Pai concedeu, de maneira nenhuma Ele lança um fora. E tem várias palavras que falam que a gente não pode perder a salvação. Um cristão verdadeiro não perde a salvação. Se perder, é porque nunca teve. É porque só professada. Era só da boca para fora. Bom, eu trouxe aqui também, para a gente não ficar muito grande. Tá. Versículo 17. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Se padecer como malfeitor, vai se envergonhar. Vai ter do que se envergonhar. E se como cristão, não tem do que se envergonhar. Antes, glorifique a Deus neste nome. E qual nome? O nome de Jesus Cristo. É nesse que devemos glorificar o nome do Pai. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, pela nossa casa do nosso Pai. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, está falando dos incrédulos. Qual será o fim deles? E se o justo dificilmente é salvo, entenda que esse justo é justificado, porquanto a palavra de Deus é bem clara. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. E aí logo depois fala, justificado pela fé no sangue de Jesus, aí sim, quando cremos em Jesus Cristo, somos justificados. Somos salvos pela justiça de Deus, que é crer no sangue do Filho dele, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Somente isso. E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Onde comparecerá o ímpio pecador? Esse sim, esse vai comparecer no tribunal de Apocalipse. Nosso tribunal de salvos é o tribunal de Cristo. Em vida, aqui nessa vida, uma parte desse tribunal é em vida, que ele já opera nesse momento. Se andarmos errado, se fizermos alguma coisa, e como eu sempre falo, ó, meu AVC, a minha hemiplegia na minha boca, dá para ver tudo, é correção. Eu falo com orgulho, porque a palavra de Deus fala que Deus açoita a todo que recebe por filho, que não há filho que esteja sem correção. Eu me alegro muito quando eu falo assim, meu Senhor me açoitou. Eu fui açoitado porque eu estava andando errado. Sim, eu estava andando errado. Aí agora
A palavra de Deus é maravilhosa. Leia Hebreus 12, e você vai encontrar lá o que acontece com um filho que anda de qualquer maneira. Leia Apocalipse 3, leia lá em Laodiceia. Também fala o mesmo, fala que Deus corrige o que ama, açoita a todo que recebe por filho. Bom, para finalizar, eu trouxe... não terminei, falta 18, né? Versículo 18, 19, não lembro se eu li. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Então, nós devemos confiar nossa alma ao Criador. Quem? Nosso Pai. Fazendo o quê? O bem. E para terminar, né, eu trouxe Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tenho por motivo de grande gozo o padecerdes por várias provações. Meus irmãos, eu tenho por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Grande alegria o passardes por várias provações. Como assim? Devemos nos alegrar em passarmos por várias. Não estou dizendo para a gente procurar as provações, procurar as perseguições, não. Mas devemos nos alegrar quando somos afligidos, somos perseguidos, somos contristados, porque a palavra de Deus fala que nós somos participantes das obras de Deus que Ele preparou para nós andarmos nela. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, que é a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados para as boas obras, ao qual Deus Pai preparou de antemão. Ou seja, as obras que nós andamos, foi Deus que preparou. As perseguições, as calúnias, as injúrias, todas são preparadas por Deus para que nós andássemos. Para nós andarmos. Entenda isso. Até as obras que nós fazemos, não somos nós que fazemos. Pois Deus, Ele faz tanto o querer como o executar. Então, nós somos só instrumentos na mão do nosso Pai. Só fazemos o que Ele nos manda. Fazemos tudo para a honra e para a glória do seu nome. Exaltando Ele em nome de quem? De Cristo. Como a palavra de Deus mesmo já falou quando a gente leu. Exaltando o nome de Deus nesse nome. Qual nome? De Cristo. Sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, devemos perseverar o quê? Em suportar todas essas coisas. Perseverar no Evangelho. Qual é o Evangelho? Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras. Esse é o resumo das Escrituras do Evangelho. Leia 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, 2, 3 e 4. Tá lá o resumo lá do Evangelho. Quem crê dessa maneira já está salvo. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá
Peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Entende? Deus dá a todos deliberadamente e não censura. Então Deus não censura conhecimento, sabedoria da palavra. Não. E se ele a dada, e será se lhe a dada, então peça sem duvidar que vai ser dada a você a sabedoria. Peça porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublimevada e agitada pelo vento. O que é uma onda sublevada e agitada pelo vento? É uma onda, é o quê? Uma pessoa que qualquer ventinho de quê? De doutrinas erradas, de má doutrina, ele não lê a palavra de Deus, ele vai pelo que os outros falam. O que eu gosto muito de falar aqui no meu canal é: não acreditem no que eu falo. Peguem a sua Bíblia e leia. A palavra de Deus fala para a gente ser julgado. Se eu estou julgando, está na palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus? Amém. Se está errado, Daniel, você falou aí, não está batendo não. A palavra de Deus não diz isso. Isso todo cristão tem a obrigação de fazer. Não é porque alguém eu gosto do jeito que aquela pessoa prega. Gostar do jeito que ela prega é uma coisa, mas o que ela está pregando realmente está de acordo com a palavra de Deus? Aí que vai a pergunta. Muitas vezes a pessoa vai falar o quê? Coisas agradáveis. Deus está na tua vida, Deus vai estar na tua casa, Deus vai mudar o seu dia, Deus vai te dar libertação. Isso é coisas agradáveis. E a palavra de Deus fala o quê? Que é motivo de grande gozo. Sermos contristados por várias provações. Motivo de grande alegria. Entende? Então a palavra de Deus tem alguma coisa errada com a pregação dessa pessoa ou com a palavra de Deus. Eu prefiro acreditar que é com essa pessoa, porque a palavra de Deus não tem engano. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui nesse final aqui de Tiago, para a gente terminar, no versículo 7 e 8, ele fala o quê? Que no versículo 6 ele falou sobre a pessoa que se não é estável, que ele escuta um vento de doutrina errada, porque, mas a palavra de Deus fala assim, então tá, e ela pega e se desvia para esse lado, e automaticamente essa pessoa é uma pessoa vacilante, e não vai receber. Uma pessoa que também recebe, que conhece, é assim, e não faz, não vai receber mais. Deus não dá a conhecer da sua palavra por curiosidade, para satisfazer a vontade de ninguém. Está na hora de parar de falar, começou a chover. Fiquem com Deus. Espero que vocês consigam entender claramente que a vontade do cristão, do filho, nós que somos filhos, é andarmos na mesma pisada do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.